Salve! Bom dia, galera. Bom, pausa na história do Brasil para a gente contextualizar o mundo do século XIX, beleza? Pra galera que vai fazer vestibular ano que vem, que vai fazer o Enem, fica de olho nessas matérias que falam sobre o século XIX, porque essas provas elas gostam muito de abordar esse tema, beleza? O século XIX foi um período da história mundial, galera, que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo em vários cantos diferentes. A gente tem visto nas últimas aulas o que aconteceu aqui no Brasil. É o processo de independência. Primeiro Dom João VI vem para cá, processo de independência. Antes disso a gente viu Napoleão dando a louca lá na Europa. E então hoje basicamente a gente vai ver algumas das consequências tanto da Revolução Francesa quanto da Era Napoleônica lá na Europa. Beleza? Vem comigo. Primeiro, eu pontuei de forma bem objetiva para vocês entenderem mais ou menos o contexto do período. Mais ou menos ali entre 1815 e 1870, 1875, esse recorte de tempo aí que parece muita coisa, mas na verdade não é. Como eu falei, vai ser um período em que muita coisa vai rolar ao mesmo tempo na Europa, em vários cantos da Europa. A Revolução Francesa, galera, como não poderia ser diferente, ela vai dar uma sacudida na Europa. Tipo assim, a Europa desde o início ali do século XVI, ela vinha naquele marasmo de saída do modelo feudal, estabelecimento do absolutismo, conquista de colônias, crescimento do mercantilismo, burguesia, coroa, reis mandando em tudo sozinhos, e as coisas não caminhavam. Só que a Revolução Francesa, galera, depois ali da época do Iluminismo, e principalmente depois da Revolução Francesa, isso tudo começou a mudar. A Revolução Francesa, primeiro teve a independência dos Estados Unidos e depois a Revolução Francesa, elas vão começar a desencadear um movimento revolucionário ou alguns movimentos revolucionários que vão mudar completamente a história no mundo. A gente não chegou a falar sobre a independência da América Espanhola, eu disse para vocês que a gente infelizmente não teria tempo de falar sobre isso, mas aqui no continente americano, depois dos Estados Unidos em 1776 e depois do Haiti em 1804, várias outras antigas colônias da Espanha começam o seu processo de independência. Isso chega até o Brasil, que consolida sua independência em 1822 com Dom Pedro I. Da mesma forma, lá na Europa, a burguesia e parte da população, chamada baixa burguesia, trabalhadores livres, eles começam a também lutar contra o domínio absolutista dos reis europeus. Beleza? Então, na época do Napoleão, o Napoleão ele conseguiu expandir os domínios da França. Só que depois que ele morreu, em 1815, a Europa ela precisou ser reorganizada. Os países eles queriam seus territórios de volta. Então, para isso poder ser feito de forma minimamente organizada, fizeram o tal do Congresso de Viena em 1815. Com o Congresso de Viena, as coisas começaram a parecer que iam voltar ao que era antes, lá na Europa. O chamado Antigo Regime, ele retorna. O que seria o Antigo Regime? Era o absolutismo, beleza? Então, muitos dos reis ou dos descendentes daqueles reis absolutistas, eles voltam e tomam o controle de volta lá na Europa. E, obviamente, agora, o contexto ele é muito diferente de antes. Antes da Revolução Francesa, os reis mandavam em tudo e ok, a galera aceitava. Só que a Revolução Francesa mostrou pro pessoal que eles podiam lutar. Que eles podiam ir contra a política e que isso poderia dar resultado. Então o povo começa de novo uma onda de revoluções pelo continente europeu. Lá na Espanha, o ano de 1820, a gente vai ver que foi um ano bem agitado em vários lugares. Em 1820, alguns revoltosos, alguns revolucionários, eles tentaram impor uma constituição que tinha sido criada lá em 1812. Em 1812, o Napoleão ele tinha invadido a Espanha e tinha colocado o irmão dele lá como rei. Era o José Bonaparte, o nome do cara. Só que aí quando os franceses eles foram expulsos, a galera que foi responsável por isso criou uma constituição e queriam que o país passasse a ser governado de acordo com aquela constituição, ou seja, a monarquia ela seria parlamentar, não mais absolutista. Só que aí com a saída do José Bonifácio e do José Bonifácio, só foi mal, do José Bonaparte e dos franceses lá da Espanha,
o rei espanhol Fernando VII ele vai voltar, depois do Congresso de Viena, e vai dizer que, ok, concordo com essa Constituição aí, só que era tudo conversa fiada. Quando ele volta mesmo, ele restabelece o absolutismo lá na Espanha, volta a mandar como antes das revoluções. Volta a dar privilégios para a Igreja Católica, volta a dar privilégios para a nobreza. Só que o povo, ele, como eu disse para vocês, a postura agora é diferente. O povo não simplesmente aceita esse negócio. Então vai estourar uma revolução. Muitos militares eles vão liderar essa revolução para tentar derrubar o absolutismo e acabar com o poder da igreja, derrubando a Inquisição. Só que aí, tanto as tropas do Fernando VII, como também a Santa Aliança. Lembra que a gente falou da Santa Aliança naquela aula sobre o Napoleão? A Santa Aliança vai ser formada pela Rússia, pela Prússia e pela Áustria. Vão ser 3 países que vão se juntar numa aliança militar para quê? Para evitar que novas revoluções acontecessem, para evitar que um novo Napoleão surgisse. Então a Santa Aliança ela vai se juntar com as tropas do rei Fernando VII e vai combater essa revolução lá na Espanha. A igreja também vai chamar a galera para lutar e vai ser um derramar de sangue da desgraça. O que acontece é que o movimento acaba sendo reprimido, eles acabam sendo derrotados e o absolutismo ele se mantém na Espanha durante vários anos. No próximo vídeo, galera, a gente vai falar sobre a situação de Portugal e a situação da França, que foi a mais complicada de todas.